mais um vídeo no nosso canal. E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre Páscoa. Só que eu quero falar para você sobre Páscoa de uma maneira diferente, de uma maneira que quando eu fui pesquisar, estudar mais sobre Páscoa, esse entendimento veio ao meu coração e eu quero dividi-lo com você aqui. Páscoa é superação e nós vamos aprender isso com a história de Pedro. Isso mesmo, Pedro é um dos discípulos de Jesus que eu realmente gosto muito. Pedro foi aquele discípulo que tinha características de sua personalidade, ele era muito impulsivo, ele era muito assim, eu imagino Pedro como aquela pessoa que se envolvia demais com a situação, que se doava demais e que muitas vezes acabava fazendo as coisas sem pensar, provavelmente por conta desse seu comportamento impulsivo. E hoje nós vamos analisar a questão da Páscoa e aquilo que nós podemos aprender com esse fato que aconteceu na vida de Pedro. Eu não vou ler todos os versículos para você aqui, mas eu vou deixar marcado tanto aqui no box de informações quanto no nosso blog as referências bíblicas de hoje. Elas se encontram no livro de Lucas, no verso 22, do 31 ao 34, depois do verso 54 a 62 e também em Marcos 16, 7. Não se preocupa que essas referências vão ficar para você olhar com atenção depois, tanto no box de informações quanto no blog. Eu quero falar para você, eu quero começar te fazendo algumas perguntas, como por exemplo, você já fez uma promessa e quebrou? Você já prometeu algo a alguém e acabou quebrando essa promessa? Difícil quando isso acontece, não é? Quantos momentos difíceis na sua vida você já enfrentou justamente porque você quebrou promessas feitas? Muitas vezes, quando nós nos comprometemos com algo, quando nós prometemos algo a alguém, fazemos isso de maneira impensada, impulsiva, pela emoção do momento ou porque realmente acreditamos que vamos conseguir cumprir aquilo que estamos prometendo. Só que nem sempre as coisas saem como planejado. E isso acaba causando em nós frustração, tristeza, culpa, entre outros sentimentos. E o primeiro ponto que nós vamos analisar na história de Pedro é quando ele faz uma promessa e a promessa é quebrada. Nós estamos observando os últimos momentos de Jesus, quando ele já estava assim, pronto para ser preso e ser julgado. E ele estava tendo uma conversa com seus discípulos, preparando o coração deles sobre isso. E quando ele começa a dizer que isso vai acontecer, Pedro diz: "Não, Senhor, eu estou disposto a morrer contigo." Pedro diz que aconteça o que acontecer, ele não iria deixar Jesus, ele não iria abandonar Jesus. Quantas vezes nós fazemos promessas ao nosso Deus em relação a coisas da nossa própria vida? Quantas vezes prometemos a Ele que vamos abandonar algumas coisas que fazemos, que temos certeza que está impedindo o nosso crescimento espiritual? Quantas vezes prometemos a Deus que vamos parar alguns comportamentos que sabemos que são errados? Quantas pessoas prometem serem fiéis diante de Deus no casamento e acabam quebrando esses votos de fidelidade, acabam quebrando essa promessa? Todas essas questões colocam o nosso coração sobre um peso de que a promessa foi feita, mas a promessa foi quebrada. E o interessante é que quando Pedro diz a Jesus que estava disposto a ir com ele, morrer com ele, Jesus já fala: "Pedro, não vai ser bem assim. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes." Mas aquilo para Pedro, naquele momento, era inconcebível. Ele não conseguia se imaginar negando Jesus porque ele não sabia o que estava por vir. Muitas vezes a gente faz a promessa e às vezes confia nos nossos próprios sentimentos, na nossa própria força. Com esses exemplos que eu dei para você em relação a quando prometemos a Deus que vamos deixar alguma coisa, algum comportamento,
a gente quer fazer isso, mas a gente se apoia na força errada. E por isso essas promessas acabam sendo quebradas. E quando uma promessa é quebrada, ela traz consigo consequências, ela traz consigo dores para a nossa própria vida. Então, o segundo ponto que nós vemos nessa história de Pedro é: após uma promessa quebrada, será que eu vou superar isto? Pedro agora está diante de Jesus preso e ele começa a acompanhar de longe, enquanto levavam Jesus para ser ali julgado pelos sacerdotes, e ele entra naquele pátio onde tinha aquelas pessoas, e a primeira pessoa tem um encontro com ele e pergunta: você por acaso não é um dos dele? Você não andava com ele? E Pedro diz que não. A primeira negativa de Pedro já foi assim de imediato. Mas o que me surpreende quando eu vejo no versículo de Marcos 14, verso 71, é que diz que Pedro não negou Jesus simplesmente. Ele não ficou só não conheço e saiu de perto. No versículo que eu mencionei para você, a Bíblia fala que ele se amaldiçoava e jurava que não conhecia Jesus. E na terceira vez que perguntam a Pedro se ele não era um dos que andavam com Jesus e ele nega, a Bíblia diz que Jesus lança um olhar para Pedro. Imagina nesse momento, tenta imaginar na sua mente, reconstruir essa cena. Tenta se colocar no lugar de Pedro. Tenta ser a pessoa que prometeu a Jesus que não iria negá-lo e já tinha feito aquilo por 3 vezes. Eu imagino o sentimento de Pedro ali sendo estraçalhado, é tanto que a Bíblia fala que naquele momento ele sai chorando amargamente. Se você já fez uma promessa a Deus e quebrou essa promessa, certamente você conhece essa amargura que entra no nosso coração. A tristeza, às vezes até um julgamento de se sentir inferior, de dizer: nossa, eu não mereço o amor de Deus, eu não consigo ser fiel a Ele, eu digo que vou fazer direito e já estou fazendo errado. Então, um misto de sentimentos começa a invadir seu coração. E naquele momento, naquela situação de Pedro, eu tenho certeza que ele ficou imaginando: como será que eu vou resolver isso? Será que eu tenho como superar isso? Será que quando Jesus for solto eu vou poder conversar com ele, explicar o que aconteceu, que eu estava assustado, que eu não queria realmente fazer aquilo, enfim. Só que Jesus não foi solto. Jesus foi condenado e Jesus foi crucificado. E Pedro deve ter ficado muito mais arrasado ainda por achar que as chances dele tinham acabado. Não existia mais como ele sentar com Jesus e pedir desculpa e pedir perdão pelo que ele tinha feito. Jesus estava morto. E naquele momento, provavelmente Pedro também se sentia morto por dentro. Ele sabia que ele tinha andado com Jesus, ele tinha visto o que Jesus fazia. Em um momento de sua vida ele tinha declarado que Jesus era o Filho de Deus, mas agora ele só se via como alguém que negou Jesus. Muitas vezes quando você para e quebra uma promessa que você fez ao Senhor, como eu até mencionei, um voto de casamento, quando você quebra esse voto, você fica se sentindo muito inferior, muito machucado, muito frustrado e se sentindo incapaz de ser amado pelo Senhor novamente, porque o que você fez é ruim, porque você tinha dito que não ia fazer. Mas aí nós vamos para o terceiro ponto, e é aqui que entra toda a beleza, toda a grandeza da história. O terceiro ponto vem nos mostrar que há uma saída. O desejo de Pedro era encontrar Jesus novamente, era esclarecer a situação, e ele não tinha mais como fazer isso. Jesus tinha morrido. Naquele momento, Pedro necessitava ser resgatado daquela situação. E eu e você também precisamos. Nós precisamos ser resgatadas pelo Senhor em muitas circunstâncias e situações da nossa vida. Não vamos viver uma vida na terra de maneira que não vamos cometer erros.
Nós cometemos erros, nós somos falhas. Mesmo quando buscamos andar em retidão, em fazer a vontade de Deus, em muitos momentos nós vamos sim falhar. Mas a história não termina com Jesus crucificado e morto. Jesus volta, Jesus ressuscita, Jesus vive. E os primeiros relatos de que Jesus está vivo, temos aquelas mulheres que vão até o túmulo e veem a pedra removida, encontram com anjos, os anjos dizem para elas, olha, não procurem entre os mortos aquele que vive, anuncie aos discípulos que ele está vivo. Então, tudo isso começa a mostrar para mim e para você que há uma saída, que uma promessa quebrada não é o fim. E sabe o que eu acho lindo? Em Marcos capítulo 16, verso 7 diz o seguinte: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão, como ele lhes disse. Nesse momento os anjos avisam para que aquelas mulheres dissessem, não apenas aos discípulos, mas a Pedro. Isso pode sugerir que Pedro já não estava nem se sentindo parte dos discípulos. Pedro provavelmente não queria mais nem estar com os outros, porque ele deveria dizer aos outros, eu não quero mais, eu não mereço. Eu neguei Jesus. Mesmo que os outros dissessem a ele, Pedro, mas nós fomos embora, nós corremos, nós deixamos ele sozinho. Mas no coração de Pedro pesava algo muito mais sério do que simplesmente ter fugido. Ele tinha negado o Senhor. Mas o Senhor vem e o anjo diz, olha, vai, avisa aos meus discípulos e a Pedro, que eu vou aparecer lá e eu quero Pedro ali, porque eu tenho que consertar algumas coisas com ele. E nós vamos observar o encontro entre Pedro e Jesus, Jesus já ressurreto. Esse encontro está narrado no Evangelho de João, capítulo 21, do verso 15 ao 17. E eu fico imaginando aí também a situação. Os discípulos estavam pescando, Pedro estava no barco, e eles olham até a margem da praia e veem um homem que pergunta se eles tinham peixe. E eles dizem que não, e não reconhecem de imediato que é Jesus. Jesus manda lançar a rede, eles lançam, vem a pesca, e quando isso acontece, eles reconhecem que é Jesus. E naquele momento, Pedro, que estava só com as roupas de pescador, coloca uma roupa a mais, se joga no mar para ir até Jesus rapidamente. Imagine os sentimentos que estavam tomando o coração de Pedro naquele momento. Vou me encontrar com o Senhor, vou poder falar com Ele. Depois de tudo que eu fiz, depois daquela situação onde eu quebrei a minha promessa. E nesse relato, nós observamos onde Jesus pergunta a Pedro por 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E o interessante é que nesse processo dessa conversa de Jesus com Pedro, Jesus está resgatando em Pedro a confiança, o amor e a vida deles novamente em harmonia, que aquele fato já estava sendo esquecido porque Pedro estava arrependido do que ele tinha feito. Pedro não tinha tido remorso. O remorso, ele não traz arrependimento. O arrependimento genuíno, ele provoca mudança de vida. Então, minha amada, é certo que algumas vezes você vai quebrar promessas feitas ao Senhor. Mas o importante não é que você fique cultivando em você o sentimento de culpa, vergonha, frustração, mas que você corra imediatamente aos pés dele porque ele está vivo. Jesus não está morto, ele está vivo, e como vivo, ele quer ouvir você dizendo, Senhor, olha, errei de novo, me ajuda, me perdoa, eu quero andar direito, eu não quero fazer isso mais. E Jesus vai dizer, você me ama? Essa é a pergunta-chave. Se você ama o Senhor verdadeiramente, você tem no seu coração esse amor verdadeiro, ele sabe que você não fez a sua quebra de promessa intencionalmente. E ele está pronto a te perdoar e a te oferecer esse resgate, essa restauração.
Que hoje, quando a gente está nesse processo, né, dias de Páscoa, enfrentando dias difíceis, que você possa lembrar que Páscoa é superação. Jesus vive e por viver, Ele está com você e vai ajudar você a superar as situações difíceis. Ele está pronto a estender a mão para resgatar o teu coração, para te dar uma nova e viva esperança, independente das circunstâncias. Nós vemos como a vida de Pedro mudou depois desse encontro, como a vida de Pedro mudou depois que ele se arrependeu do que tinha feito e como ele foi grandemente usado por Deus no processo da disseminação do Evangelho, de pregar o Evangelho. Então, minha amada, Deus também quer usar você. E Jesus está vivo para que você possa se reconciliar com Ele, para que o seu coração possa se derramar aos pés dEle, entregando a Ele tudo que não é bom, todas as promessas quebradas, para que Ele possa te restaurar e te fazer superar essa situação em Cristo. Que o Senhor possa abençoar grandemente sua casa, sua vida, sua família. Que essa Páscoa tenha um significado diferente para você. Que você possa realmente compreender que Jesus está vivo e que Ele não perdeu o controle. Não importa o que as circunstâncias mostrem, Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e será para sempre. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa e a sua vida. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!